Programa Edificar, com Otone de Paula Júnior. Olá campeã, tudo bem? Eu sou o pastor e vereador da cidade do Rio de Janeiro, Otone de Paula Júnior. E hoje no nosso Edificar Entrevistas, nós vamos continuar o bate-papo da semana passada com esse casal maravilhoso que é Fernanda Brum e Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Depois eu vou perguntar por que ela não é Fernanda Pinheiro. É uma curiosidade que eu tenho. Todo mundo tem essa curiosidade. Daqui a pouquinho. Deixa eles só cumprimentarem aqui vocês. Emerson, tudo bem? E aí, meu irmão? Bom estar aqui de volta, viu? Bom demais, vamos continuar o nosso papo. Volta, 2 semanas, gente. Bom demais. Não, vocês dão audiência, por isso que eu tô aqui. Eu não sou bobo, não. Vamos ao rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Edificar Entrevistas. Você não pode perder, nesta sexta-feira, no programa Edificar, entrevista com o senador Magno Malta. Aguardamos você aqui na Band, 7 horas da manhã. Programa Edificar. Bem, já voltamos com o nosso Edificar Entrevistas. Na semana passada, nós tivemos que terminar o nosso programa no momento em que a entrevista estava ficando quente, estava ficando maravilhosa, e a gente falando sobre as músicas proféticas da nossa querida Fernanda. Eu tinha perguntado para o Emerson como que ele consegue juntar profissionalismo sem tirar a espiritualidade dessa mulher de Deus, e ele contou algo maravilhoso sobre como ele consegue fazer isso. O Emerson é um cara profissionalíssimo. E, Fernanda, eu queria começar hoje o nosso programa falando um pouquinho sobre áreas que a igreja rejeitou. Eu tenho uma frase que eu digo: tudo que a igreja rejeita, Satanás adota. Exatamente. Tudo que a igreja rejeita, Satanás abraça. Sim. Não é? Eu queria falar um pouquinho sobre a sua área. Eu falo muito sobre a minha área, de que é a área política também. Durante muitos anos a igreja disse que política era coisa do diabo. Futebol, política. E acabou que está se tornando mesmo, conforme a gente está vendo, essa podridão toda aí na política. Fernanda, fala um pouquinho sobre arte, um pouquinho sobre música aqui com você e com Emerson. A igreja durante muito tempo rejeitou as artes, né? Rejeitou as artes por muitos motivos, até por falta de informação. Se você pegar os nossos hinos do cantor cristão e os hinos da harpa, você vai encontrar músicas que são peças inteiras de orquestras europeias e que foram simplesmente adaptadas com linguagens que vieram de canções inspiradas, né? Letras inspiradas nas escrituras. A diferença entre música inspirada e não inspirada é que se deu o nome de secular e cristã, que eu acho uma nomenclatura bem estúpida, porque a nossa música é secular, é mais secular ainda. Sim. Quer dizer, está de séculos em séculos, de tempos em tempos, viva e eficaz. E cantando a vida. E cantando aquilo que é inspirado pela Escritura. Eu tenho um voto de consagração, um voto pessoal, de não cantar canções que não sejam inspiradas nas Escrituras ou que não venham trazer dentro de si princípios que sejam idênticos aos das Escrituras. Então, esse é um posicionamento meu, mas eu tenho um olhar para a arte diferenciado. Eu não acredito que a TV é do diabo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as mídias são do diabo. Nós temos que tomar esse território de volta. E eu não acredito que apenas programas que são encaixotados dentro de um perfil eclesiástico funcionem. Eu acredito que programas de televisão que têm conteúdos inspirados no que a Bíblia ensina, no que a Bíblia nos dá, como Cantares de Salomão, Sim. Um programa sobre romance sadio, Sim. Isso tudo cabe a uma grande necessidade no seio da sociedade que esses conteúdos sejam expostos. E porque nós não fizemos isso, nós deixamos pessoas que tinham outros conteúdos à frente das nossas mídias. Então essas pessoas estão colocando o conteúdo daquilo que elas creem nas mídias. E por último agora, graças a Deus, finalmente nós temos programas de televisão como os programas que falam da cultura judaica e de histórias bíblicas e dando picos de audiência. Nada mais justo, porque aquilo que é bom, de boa fama, agradável, tem que ser exposto na TV brasileira. E eu sou uma militante disso. Eu não quero viver o apartheid.
isso aqui só toca nessa rádio porque é cristão inspirado. Isso aqui toca na outra rádio. Isso é um grande preconceito que começou por nós e que agora nós estamos quebrando pedra para poder entrar em rádios ditas seculares para colocar na boca das pessoas, no ouvido, no lado das pessoas, aquilo que é inspirado. E o que elas já cantam. O que elas já cantam, o que os filhos delas cantam, mas que a rádio não toca justamente por isso. Puro preconceito e perde audiência. Preconceito que muitas vezes começou com a gente mesmo. Começou com a gente mesmo. Separando o que é secular, do que é religioso, do que é isso, do que é... Porque aquilo que é secular não tem que ser promíscuo, não tem que ser imundo. Secular não é sinônimo de promiscuidade e nem de mundanismo. Não, a palavra mesmo diz, vem de séculos. A nossa música tem primazia no Brasil. Vamos lá. A primeira música cantada, que se tem história, depois do descobrimento, é a gospel. Um capitão inglês veio para assumir o Forte dos Brum, no Nordeste, e foi capturado pelos Tupinambás. E que eram os índios que tinham a frente toda de governo da costa da direita, né, do Oceano Atlântico, até a Baía de Guanabara. Então, eles pegaram esse comandante e eles praticavam canibalismo. Prenderam o comandante, toda vez que iam cozinhar o comandante, ele cantava um hino. E aí eles começaram a dizer, não podemos matar esse cara canta. Ele é um ser cantante, ele não pode morrer. Então ele passou 9 meses sob o domínio dos Tupinambás, foi libertado, não foi assumir o Forte dos Brum, voltou para a Inglaterra. Isso é a história da música cristã no Brasil. 30 anos depois, se tem notícia de um grupo de missionários que vinham norte-americanos, que gravaram um coral em território brasileiro raspando um disco de cera. Eles rasparam um disco de cera e gravaram num disco de cera um conteúdo de adoração em território brasileiro. Mais tempo depois é que se grava o primeiro vinil de música secular, como a gente compreende, né? De música popular não inspirada nas escrituras, é que se tem ideia de uma primeira gravação. Eu estou falando, eu estou pulando aqui muitos anos, né? Estou dando informações que na verdade levaria muito tempo para explicar. Então a primazia da música no Brasil não é da música popular brasileira não inspirada. É da música popular brasileira inspirada, que é chamada de cristã e gospel. Nós temos uma herança que precisa ser retomada. Nós temos um lugar nas mídias, nas TVs, que foi comprada a preço de sangue e de sufoco e de perseguição dos missionários que chegaram aqui, datando agora do tempo de Villegaignon. Né? Missionários que foram mortos e afogados, né? Aquele livro, né, meu amor? Qual é o nome do livro? Eu sempre falo o nome errado. Tragédia da Guanabara. Tragédia da Guanabara vai contar bem a história dos nossos mártires protestantes que foram afogados por Villegaignon na Baía de Guanabara, porque vieram para trazer a cultura protestante. A reforma, né? O evangelho da reforma. Protestante. Emerson, deixa eu falar com o produtor Emerson Pinheiro. O que falta na nossa música secular inspirada que tem na música secular não inspirada? Eu sei que nós já avançamos muito. Sim. Precisa avançar mais, Emerson? Muito. Profissionalismo, principalmente. Profissionalismo por parte dos cantores, profissionalismo por parte de músicos, investimento mesmo em... A gente não tem nada a perder em relação ao equipamento. Hoje em dia não tem mais essa distância. Porque antigamente, pelo menos quando eu comecei, a década de 80, 90, era muito difícil a gente ter acesso a bons equipamentos. Hoje não. Hoje todo mundo consegue ter acesso a bons equipamentos. Mas sabe o que eu falo? Sabe uma das coisas que falta? Dedicação dos nossos músicos. Aí eu falo no contexto de igreja, tá? Profissionalismo no sentido da pessoa se dedicar àquilo, de se tornar um bom músico. Nós já temos excelentes músicos evangélicos que até trabalham no meio da música popular brasileira. Nós temos muito, mas ainda falta um profissionalismo, uma dedicação maior, um estudo, entendeu? Estudo, também conhecimento geral, né? Dedicação, profundidade naquilo que ele faz. O cara é cantor, então não vai estudar canto. O cara é cantor, então, mas vai abrir o cabeção, porque a Bíblia fala que o teu dom te abre portas. E o teu dom te levará à presença de reis. Só que é o seguinte, o que você vai fazer quando chegar na presença de um rei? Você tem que ter conteúdo. Um cantor não pode se resumir só aquilo que ele canta, ele precisa ter conteúdo de política, de cidadania,
do que está acontecendo para ele poder chegar lá e ter opinião e ter o que falar. Falta um pouco isso. Às vezes a gente vive só dentro das quatro paredes da igreja e falando ali do gospel e esquece de crescer para outros lados, sabe? Fernando, o que é crescer para o outro lado sem parecer com o outro lado? Ou seja, okay. Eu acho que a linha ela é muito tênue. Eu estou fazendo aqui essa pergunta porque eu já conheço vocês e eu sei da seriedade de vocês na obra de Deus. Eu vou pegar um ganchozinho que você falou aí e que eu amei. Quando você falou, olha, eu tenho um voto pessoal, isso é meu, pessoal, eu não canto músicas não inspiradas, certo? Fernanda, como é que é isso? Como é que é ser respeitada pelos cantores da música secular brasileira e não fazer parte deste métier deles? Por que eu estou te falando isso? Porque de vez em quando a gente pega um escorregão de um irmão aqui, de uma irmã ali, e tá aqui, a câmera estava ligada, e aí escapou, cantou, falou, e aí recebe um montão de crítica. Eu queria que você analisasse isso. A gente não está aqui analisando ninguém. Claro. A gente está aqui analisando esse contexto, não é? Não, eu sei do que você está falando. Como é que a gente se comporta? Como é que Fernanda tá conseguindo sair ilesa desse bombardeio? Porque o gospel entrou no coração dos caras. Os caras cantam, os caras gostam. E aí? Eu acho que eu respeito mesmo. Olha só, acidente pode acontecer com qualquer um. Isso. Né? E nem por causa disso, essa pessoa deixou de ser o que ela é. Né? Há pouco tempo houve uma pegadinha. É que tem muita gente má, né? Há pouco tempo houve uma pegadinha com uma pessoa que eu amo muito, e eu vi que foi uma pegadinha, e colocaram o vídeo só na parte não todo mundo viu. Em que ela estava se desculpando e se retirando. Claro. Ela estava só sendo educada. Cortês. Cortês, como a mãe dela ensinou. Sim. Então, eu não posso nem considerar que aquilo foi feito de propósito. Que ela tenha feito aquilo porque ela queria, né? Isso pode... Qualquer escorregão. As pessoas podem escorregar querendo ser gentis, gente. Querendo ser agradáveis. Isso pode acontecer. Eu acho que os meus 40 e muitos anos... Eu tô com 40 agora, né? Eu sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Como diz a Sandy. Vou citar a Sandy agora, tá vendo? Citar pode, cantar não pode, são um pouco. Eu sou respeitada porque eu digo não. Eu tenho uma palavra poderosa, aprendi. N-A-O-T-I-O. Você diz não porque eu não acredito assim. Não. Aí tem gente que não consegue te alcançar no não, você tem que mandar no nível dele, na comunicação dele. A minha religião não gosta disso. A pessoa te respeita, porque é uma questão de religião. Ou então você diz, não, eu tenho um voto que eu não posso cantar isso. O que não me impede, por exemplo, de cantar uma canção humanitária. Sim. De ter um jingle de We Are The World, por exemplo, e eu estar ali com uma camisa contra a violência. Isso não me impede. Mas isso... São propósitos, né? Específicos. O meu pai me sabatinou a vida inteira. Todas as pegadinhas sobre assuntos polêmicos na nossa casa, isso é conversado o tempo todo, inclusive com as minhas crianças, para que o homossexual seja respeitado como ser humano, como aquela alma para ser salva, como o seu vizinho de porta. Essa questão de conviver bem com todos para que ninguém seja perseguido, mas sempre com aquela palavrinha mágica. Não, eu não acredito. Não, eu não concordo. Nós precisamos concordar em discordar. Poxa vida, você não precisa me tratar assim, sabe? Essas coisas todas foram passadas na minha geração. Então hoje eu olho para um cantor secular, já encontramos, né, amor, em situações... Temos amigos. Amigos que a gente consegue jantar junto, ou que vem aqui na igreja. Uma pessoa que frequenta a nossa igreja é o Naldo, que já frequentava outra igreja lá de Vicente Carvalho. Nós temos amizade aqui com o pessoal do Roupa Nova, né? A gente está aqui agora, aqui Fegali, estúdio do Ricardo. Esse estúdio é do Ricardo Fegali. Ricardo Fegali, que pertence ao Roupa Nova. Né? O Ricardo é integrante do grupo Roupa Nova. E nós falamos sobre tudo, sobre amenidade. E há um respeito mútuo. Respeito sobre o que nós vamos fazer e admiração do conteúdo das nossas canções. Emerson, você acha que a igreja ela está aprendendo a se comunicar?
de uma forma que Cristo conseguia e que talvez a nossa religiosidade atrapalhou tudo ao longo do tempo? Sim, sim. E fez com que a gente se tornasse Eu acho que a gente está pagando um preço maior hoje para reconquistar um espaço que nós rejeitamos lá atrás. Digo nós como igreja de um âmbito geral e até mundial. Há um tempo, na década de 30, por exemplo, quando surge o cinema, a igreja dizia que o cinema era do diabo. Né? Não podia ir no cinema, a televisão foi demonizada e havia um preconceito em relação a artes, a instrumentos dentro da igreja. Né? E muito desse preconceito, porque no começo lá, há muito tempo atrás na igreja, havia um preconceito com arte na igreja, porque os primeiros artistas foram descendentes de Caim. Sim. Então nada que vem de Caim eu quero. Só que esquece que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Claro. Jesus veio para isso. Então a gente, por ter aberto mão de algumas coisas lá atrás, quando surgiram, está pagando um preço muito maior hoje para recuperar esse espaço de volta. Mas a gente está conseguindo. Agora, lembrando que Jesus teve essa condição de comunicação com aquilo, com o povo, e foi muito menos religioso do que nós, mas ele pagou com a própria vida. Não, é claro. Então não ser mas Jesus veio com não esse... significa que não vai ser atacado. Jesus veio com esse objetivo. Claro. E uma característica de Jesus era a capacidade que ele tinha de frequentar sem pertencer aos lugares. Sim. Sim. E esse é um desafio que a gente precisa aprender. Né? Frequentar sem pertencer. Sim. Jesus andava no meio dos fariseus, mas ele não era um fariseu. Jesus andava no meio dos saduceus, mas ele não era um saduceu. Ele andava no meio dos ladrões, mas ele não se tornava o ladrão. Ele ia lá. Então, essa é a grande sacada do Evangelho. É você aprender a circular em ambientes diferentes, mas sabendo qual é a tua missão e qual é o teu chamado. Deixa eu falar. Não. É isso. Saber dizer não. Saber dizer não é libertador. Não canto isso. Não visto isso. Desculpa, não dá em mim. Mas tá lindo, não, mas... É a sua autonomia, né? Eu não gosto. Enquanto ser. Sim. Enquanto ser. Deixa eu falar aqui um pouquinho, nesses últimos minutos, sobre algumas curiosidades, né, sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. Casados há quanto tempo? E ele acerta sempre. 21 anos. 21 anos? Fizemos esse ano. 21 anos de casado. Quem gostou de quem primeiro? Eu acho que eu gostei dela primeiro. Bom, eu digo que eu gostei dela primeiro, mas ela diz... ela diz que gostou de mim, mas que ficou quieta. Ele era noivo, né? Que ela fez jogo duro, fez jogo duro. Mas eu acho que foi um negócio meio que... Rolou um sync, entendeu? De imediato. Só demorou a ser revelado, assim. Mas o Livingston fez uma boa fofoca. O Livingston é um amigo nosso em comum. O Livingston beijo aí no coração dele. Ele contou pra mim, que ele gostava de mim, e contou pra ele que eu gostava dele. Sim. Cupido gospel. Fez um lance aí. Fernanda... Curiosidades. Fábio Júnior tem uma música já Ai, meu já Deus. que a gente falou sobre música secular. Eu não vou cantar, pessoal. Não canta, pastor. Carne, unha, alma gêmea. Bate coração. Tem alma gêmea, Fernanda? Não tem alma gêmea. Não tem, não. Não tem alma gêmea. Não tem alma gêmea? Claro que não. Eu preciso ser um indivíduo completo para encontrar outro indivíduo completo. Exatamente. Então, ele é um indivíduo completo e eu também. Quando eu sou feliz sozinha, eu tô pronta para encontrar alguém que é feliz sozinho. Se eu entro numa de querer fazer ele feliz, ou querer que ele me faça feliz, isso fica um pesadelo. A maioria dos casamentos é um pesadelo, porque o peso de fazer a mulher feliz está na mão do homem, e o peso de fazer o homem feliz está na mão da mulher. Então não existe alma gêmea coisa nenhuma. Você que escolhe seu marido, escolheu um mau, problema seu. Agora vai dar um jeito de consertar isso. E existe casamento baseado no querer soberano de Deus, ou seja, para Deus só tinha Fernanda só tinha Emerson. Deus abençoa. Como é que é a cabeça desse pastor? Deus abençoa a sua escolha. Deus abençoa a sua escolha. Eu acho que tem área que a nossa vida é feita de escolhas, de decisão, né? Isso. E se você escolhe mal, você tem que arcar com as consequências e ir até o final com isso aí. Mas eu não creio muito nesse negócio de casamento arranjado, assim. Existem algumas exceções. Existem exceções. Até a própria Bíblia fala de algumas exceções. Mas não fazer disso regra. Eu acho que você, cara, escolhe. Ontem eu falei com e Deus ele vai te abençoar, entendeu? Agora, você tem que saber fazer a escolha. Esse é o problema. O problema é que tem gente que casa para sair de casa, tem gente que casa para ter a sua independência, tem gente que casa por tudo, para fazer sexo, menos pela afinidade. Entendeu? Tem gente que casa porque quer uma festa. Você falou sobre as 4 perguntas. Fiquei curioso agora. 4 perguntas. Como é que ele trata a mãe dele? Atenção, hein? Atenção, meninas. Como é que ele trata a mãe dele? Ele trata bem a mãe dele?
Como é que ele obedece pai e mãe? Você casaria com o Deus dele? Isso aí já é do nosso pastor José Gonçalves, que ele ensinou, né? Você casaria com o Deus dele? Você casaria com a família dele? Se todas essas respostas forem positivas, metade do caminho está andado. Agora, eu colocaria mais uma situação aqui. Ele trabalha? Ou tu vai sustentar ele a vida inteira? Muito bem, esse foi um pequeno trecho de um próximo programa chamado Cantares de Salomão, porque ela tinha falado sobre cantares aqui agora. Isso é muito bom. Que isso aí daria um bom programa. Dá uma pauta boa. Isso, uma pauta boa. Fernanda, filhos, vocês têm 2 filhos lindos, abençoados por Deus, mas cada filho foi um milagre, não foi? Foi, eu fiquei grávida 6 vezes, perdi 4 Aliás, crianças. eu nunca vi o Brasil se meter tanto numa gravidez como na sua, Não né? é impressionante? Orou, clamou, jejuou, tava todo mundo grávido, meu Deus! É verdade, Até eu Antônio. engravidei da última, principalmente, até eu engravidei, meu pai. Foi prova. Foi muito difícil, né? Até hoje eu não tenho diagnóstico. Eu tentei muito fazer exames dos mais modernos e até tentei fazer inseminação in vitro e fui até ao Dr. João aqui da Pronascer, não é nenhuma propaganda, mas é verdade. E quando eu cheguei ela já estava grávida. Ele não precisou fazer nada. Ele falou, mas você está grávida? E ele me tratou como uma inseminada. Na última gestação ele me deu mais hormônio que o normal e tal. Sim. Eu tive um apoio muito importante nessa última gestação da Laura. Mas perdi 4 gestações, 2 antes do Isaac, 2 depois do Isaac. Foi muito traumático para nós. E as pessoas paravam a gente na rua, lembra, amor? Falando assim, para de tentar engravidar, vocês vão morrer. Fernanda, você vai morrer, para com isso. E aí nós parávamos por um tempo e depois Deus dizia para mim, eu tenho filhos para vocês. O S. Sim. Então, continuem a nadar, continuem a tentar. E foi sobrenatural, né? Nós tivemos muita dificuldade, principalmente financeira, porque para de cantar, não ganha oferta. Para de cantar, não vende CD. As pessoas acham que os cantores evangélicos vivem de likes, né? 12 milhões de likes, vão no mercado, passa o cartão e paga com like. Né? E aí nós tivemos muita dificuldade nas 2 gestações, mas aí Deus abriu portas impossíveis, pessoas nos ajudaram e depois pagamos as contas, né, meu amor? Ficaram atrasadas muito tempo, mas o Senhor nos deu a vitória, tanto na cura divina, quanto nos testemunhos das outras pessoas que foram despertadas para gerar e que tinham ventres fechados. Esses dias, lendo um livro, eu vi que Deus não fecha ventre. Deus abre ventre. E eu continuo crendo na cura divina. O Isaac foi dado como morto na minha barriga, né? Não tinha batimento cardíaco, não tinha embrião formado, era uma gestação estranhíssima. E o médico que me deu esse diagnóstico falou assim, olha, você vai para casa e vai ter que fazer uma curetagem. E aí eu fui, já era a segunda, ia ser a terceira curetagem, né, meu amor? Terceira curetagem. E nós fomos para casa, eu decidi não ir para o hospital. E durante 7 dias nós oramos e repetimos o exame. Quando repetimos o exame, tinha coração batendo, já tinha um embrião formado e tudo. E mostrei para a médica, a médica que estava me examinando, o exame de 1 semana atrás. Ela disse, isso aqui é outra gestação, Fernanda. Isso aqui não é essa gestação. Eu disse, é assim. Tem 7 dias que eu fiz esse exame. Música Dai-me Filhos passou por isso aí? Passou por essa história? Eu sei que é filhos espirituais ali que você está cantando. Essa é uma canção. Mas passou um pouco por isso ou não? Essa canção era da pastora Ludmila Ferber. Eu estava amamentando Isaac, fui no gabinete dela lá em Botafogo conversar com ela e tudo, receber conselhos. E ela falou assim, Fernanda, tem uma canção que é minha, tá no meu CD, mas eu acho que você que tem que cantar. Meu Deus. Gravou a canção e me deu. Trocou os nomes, falou como eu tinha que cantar. Ela falou, canta isso. Meu Deus, que Isaac fantástico. tinha 2 meses de nascido e a gente estava gravando o disco ao vivo lá na Ebenezer, né? Gravando apenas um toque. Fantástico. E Dai-me Filhos veio a partir daí. E aí, em um grande evento na praia de Copacabana, me chamaram, eu com o Emir, e a produção mandou eu entrar, tudo cronometrado, e era gravado e tudo. O Isaac não quis me soltar, eu entrei com ele no colo. Aquela cena com ele no colo, agarrado, não foi nada pensado. Foi porque ele não queria ir pro colo da babá de jeito nenhum. Aí falei, entrou daquele jeito. Vamos cantar, cria de coxia, fica no palco com a gente. E foi criado para não ter medo de multidão. A música Aborto... Aborto não. Aborto não, ela é uma das canções mais fortes que você já cantou. Isso aí, canções em termos de... Eu estou perguntando isso porque para mim foi uma das canções, não em termos de impacto espiritual, não.
mas em termos daquilo que ninguém nunca cantou, né? Você vem com uma canção impactante. Você tem ideia do que aquela música pode ter produzido nesse país? Não tenho a menor ideia. Para mim não é uma canção tão grave quanto vocês veem, porque como eu já tinha passado por várias curetagens, eu formatei o meu pensamento a respeito do aborto. Sim. E é uma verdade que eu defendo para sempre. Sim. Assim como eu produzi também um clipe, um comercial contra a pedofilia, ensinando as pessoas a denunciar. Isso não foi algo que partiu de Brasília ou de frentes parlamentares. Eu fui inspirada pela causa do Magno Malta e eu fiz. Eu é que produzi, editei. Então, aborto não também. Eu falei, mulher nenhuma merece passar por uma curetagem. Mulher nenhuma. O aborto é uma curetagem. Primeiro você está ali se expondo a uma cirurgia perigosíssima. Você pode morrer e você vai matar. Isso. É algo que ninguém merece, nem matar, nem morrer. Eu fiz uma reunião de jovens lá na nossa igreja e eu disse, eu vou parafrasear o texto de João, do apóstolo do amor, do apóstolo João. Filhinhos, não pequeis, porém, se pecar, tens em Deus o advogado, né, que é Jesus Cristo. E eu disse o seguinte, porque era uma palestra sobre vida sexual, né? E eu disse, o que eu vou falar pode assustar vocês, porque eu sou pastor de vocês, mas eu sou pai também. E eu preciso falar isso aqui para vocês, parafraseando João. Filhinhos, não transeis. Ótimo. Mas se transar, use camisinha. Oh, meu Deus do Tenha céu, responsabilidade. Você disse isso, tenha responsabilidade. Ele é muito pior do que eu. Tá entendendo? Tenha responsabilidade. Mas será que não está na hora da igreja entender exatamente isso? Ou seja, que nós estamos em uma sociedade que não basta você falar para o jovem, para o adolescente, não transe. Por quê? Porque ele não vai fazer isso se ele estiver em comunhão com Cristo. Não vai fazer. Mas se ele não tiver, ele vai deslizar. E se ele deslizar, será que é pecado que a gente diga para ele quais são os métodos que ele tem que usar para não trazer mais dano, além do dano espiritual que ele está sofrendo, cara? Ele é terrível. Tá entendendo? Então... Gente, que pastor maluco. Muito bem. Ele é mais maluco do que eu. Um pouquinho, a gente está isso na mesma área. Emerson, foi muito bom ter você aqui. E eu queria que você se despedisse aí da galera. Gente, foi sensacional. Eu e o pastor Tony somos amigos de muito tempo. E é uma alegria, assim, ver o crescimento dele, tudo aquilo que tem acontecido na carreira dele, no ministério dele. E a gente poder estar aqui hoje junto, assim, é uma graça de Deus, é um favor de Deus sobre a nossa vida, né, irmão? É verdade, gente. Muito obrigada, viu, pastor? Fernanda, obrigado também. Que Deus te abençoe. Muito sucesso. Abençoe Profetizando as Nações. Amém. Dá um endereço aí, porque vai aparecer também na nossa televisão. Rua Carlos Machado, número 48, no Polo de Cine Vídeo, aqui na Barra da Tijuca, em frente ao Shopping Metropolitano. Isso aí. Muito bem. Deus abençoe você e lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.